Eu entro em tua presença, meu Pai, e te peço, usa-me na tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, falando através de mim, Senhor Jesus, meu Pai. Guarda essa palavra no coração dos teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Hoje o tema é vivendo em santidade. Meus irmãos, a única forma de nós agradarmos a presença do Espírito Santo, a única forma de nós agradarmos a Deus é vivendo em santidade. E viver em santidade é renunciar aos desejos da carne por amor ao Senhor e por amor à sua palavra. Porque lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, para que a gente tenha uma comunhão com Cristo, é necessário que a gente tire de nossas vidas tudo aquilo que está nos impedindo de servir verdadeiramente ao Senhor. Então, o próprio Espírito Santo, ele vai nos dizer onde nós devemos mudar, onde nós estamos errando, em que nós devemos mudar, meus irmãos, para que a gente assim venha viver em santidade. Viver uma vida de santidade é uma vida que agrada ao Senhor. Porque imagine, o Senhor, ele não quer ver um filho dele fazendo coisas que o mundo oferece, que todas as oportunidades que o mundo lhes dá, eles pegam. Não, o Senhor se entristece com isso, mas por todavia, o Senhor, ele se alegra muito quando ele vê um filhinho dele orando, um filhinho dele jejuando, um filhinho dele clamando pela presença dele, pedindo para ele transformar, para tocar na família, para tocar no parente, para mudar vidas, para restaurar a casa, meus irmãos, porque é isso que o Senhor quer, que a gente tenha comunhão com ele. E para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com Cristo, é necessário que a gente viva uma vida de santidade. Mas aí a palavra do Senhor disse, como disse nesse versículo, que a gente tem que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Como assim tomar a nossa cruz? É porque, meus irmãos, ser cristão não é só bênçãos, não é só coisas boas, não é só vitória o tempo inteiro, 100% do tempo, não é só facilidades, porque o cristão que ele vem buscar ao Senhor, apenas por facilidades, esses não ficam na palavra do Senhor, esses não permanecem, porque a palavra do Senhor, ela é dura, no sentido de que sempre que você for colocar a palavra do Senhor em prática para viver uma vida de santidade, o mundo vai te criticar, as pessoas vão dizer: por que você agora só é com história de Bíblia? Por que agora você não fala mais da vida de ninguém? Agora você só quer saber de Jesus? Então, é tomar a cruz, é saber que o mundo, ele vai querer te crucificar, o mundo, ele vai te apedrejar, porque você está querendo seguir a palavra verdadeira do Senhor, você está querendo agradar o Espírito Santo e não agradar mais ao mundo, porque muitas vezes é interessante a gente entender isso, que às vezes as nossas amizades que a gente tem, às vezes a gente, por querer agradar aquelas amizades, às vezes a gente fala mal da vida alheia, às vezes a gente faz coisa que não convém, isso quando estávamos no mundo, com certeza. Às vezes a gente faz coisas que não convém para agradar, para manter aquela amizade perto. E com Cristo não é diferente. Se a gente quer agradar o Espírito Santo, a gente vai fazer de tudo para agradar Ele. A gente vai se afastar do pecado, a gente vai se afastar do mundo, a gente vai recusar tudo que Satanás nos oferecer. Por quê? Porque nós queremos, a nossa prioridade é o objetivo principal, que é a nossa salvação. Então, para a gente adquirir a nossa salvação, é necessário, meus irmãos, a gente andar em santidade. É necessário que a gente abandone todas as algemas do pecado que prende da gente dar uma verdadeira adoração ao Senhor, que prende da gente dar uma verdadeira vida com Cristo, a verdadeira comunhão com o Pai. Por isso que é interessante a gente entender que viver em santidade é uma palavra que eu posso traduzir como renúncia, porque não tem outra palavra melhor para traduzir santidade do que renúncia. É muito importante que a gente renuncie às vontades da carne, renunciar a tudo que o mundo vai nos oferecer, viver uma vida separada do mundo, assim como Raíssa falou, porque o mundo não tem como ter comunhão com a luz, não tem como os filhos de Deus ter comunhão com os filhos das trevas, pois são totalmente diferentes do outro. Para que viva
para que a gente viva em santidade, é necessário que a gente se aparte desse mundo. É necessário que a gente queira carregar a nossa cruz para servirmos a Cristo, para andar juntinho com Ele, porque não tem como a gente querer servir ao Senhor e estar em bancas de bebida, estar em festas, estar fumando, estar usando drogas, estar roubando, estar mentindo, estar caluniando, estar fazendo coisas que Satanás gosta. Não tem como, isso não é tomar a cruz, isso é se enganar, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer: o limpo, limpe-se mais, e o sujo, suje-se mais. Como assim? Limpar mais, se sujar mais? Por que a Bíblia está mandando a gente fazer isso? Eu vou abrir o entendimento de vocês agora. Limpar e limpar-se mais é o processo de santificação. Hoje nós estamos na igreja buscando a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, participando de vigílias, de campanha. Então o que é que a palavra nos diz? Para os limpos, limpem-se mais. Então se nós oramos, vamos orar mais. Se nós buscamos, vamos buscar mais para que a gente viva assim o processo de santificação. Vivermos em santidade é buscar cada vez mais aumentar a nossa fé, se elevar o nosso espiritual. Mas e a parte do sujo? Como assim sujar-se mais? A Bíblia vai mandar a gente se sujar? Não. Para os sujos, os sujos sujem-se mais. Como assim? Às vezes tem pessoas que estão na igreja, não estou falando dessa igreja, tem pessoas que estão nas igrejas, mas estão bebendo, estão fumando, achando que estão enganando ao Senhor, mas não estão. Então esses já estão sujos. Não adianta a gente estar na igreja fingindo que a gente vai para o céu, porque a gente só vem para os cultos. Isso não existe. E isso não é santificação. Isso é se auto-enganar, porque ao Espírito Santo ninguém engana. Então, para os sujos, não adianta passar anos e anos sentado numa cadeira dessa e quando chegar em casa fazer as coisas que o mundo gosta, fazer as coisas que o mundo oferece. Então, para os sujos, se não querem se limpar, então sujem-se mais, porque não adianta. Esses não subirão. Os que não são santos, os que são sujos, não verão a face do Senhor. Então, os sujos, sujem-se mais, não adianta. Não adianta só dizer que é crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor. Será que tem paz essa pessoa? Será que essa pessoa está vivendo em santidade realmente? Ou ela só está se enganando, se camuflando no meio da sociedade para transmitir uma falsa paz, para transmitir uma índole que não tem? Então é importante a gente entender que santidade não é só para as outras pessoas nos verem, mas sim o nosso particular com Deus. Então será que se hoje a gente chegar ao Espírito Santo e dizer: Senhor, será que eu estou buscando mesmo a santidade? Ou será que eu só estou me enganando? É importante a gente fazer essa reflexão todos os dias, porque o processo de santificação, ele todos os dias vai nos mostrar que todos nós temos algo a melhorar. Todos os dias, é um processo. Enquanto o Senhor não voltar, a gente não pode parar com esse processo, é todos os dias. Senhor, me mostre em que eu devo mudar. Senhor, me mostra o que está faltando para que o Senhor venha abençoar a minha vida cada vez mais. Então, é aquilo que eu falei, é limpar-se cada vez mais, é buscar o Senhor cada vez mais, porque é assim que nós vamos conseguir viver em santidade, meus irmãos, é buscar cada vez mais, é nos limparmos cada vez mais. Esse é o processo de santificação, que exige muita renúncia também. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Então, olha isso. A gente sabe que a gente tem a promessa. Qual é essa promessa que a Bíblia tanto nos fala? É a nossa salvação. É a gente sair de tudo o que esse mundo nos oferece, é conseguir viver com o Pai. É a salvação. É o objetivo final que nós devemos ter. É isso que nós estamos buscando nessa noite, nos santificar, para que assim a gente venha a subir para os céus quando o Senhor vier. Então, o que é que a palavra do Senhor ela vem nos dizer a respeito disso?
ela vem nos dizer que a gente nos purifique de tudo aquilo que contamina o coração e o espírito, o corpo e o espírito. Está dizendo justamente para que a gente se santifique, para que a gente se separe de tudo que o mundo nos oferece. É viver em santificação, não só nesses versículos, como em vários outros versículos. A Bíblia, ela vem nos ensinar justamente isso. Para que a gente tenha uma comunhão verdadeira, é necessário que a gente tenha renúncia, é necessário que a gente busque ao Senhor e principalmente nos aparte da vida antiga que vivíamos antes de conhecer a Cristo, para que quando a gente aceitou a Jesus, aquele dia seja o divisor de águas, porque quando a gente aceita Jesus, daquele dia em diante, a gente tem que ter testemunho de quem serve a Jesus verdadeiramente, e daquele dia para trás, todas as coisas se passaram, pois o Senhor Jesus disse que aquele que aceita o Senhor, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não interessa o que nós fizemos no passado, não interessa a nossa ficha do que nós já fizemos, dos pecados que já cometemos, pois o Senhor, Ele já pagou na cruz, naquela cruz que Ele derramou aquele sangue, Ele já pagou por todos os nossos pecados, e hoje nós podemos sermos declarados santos, se assim a gente vier a servir essa palavra poderosa, essa palavra que o Senhor colocou para salvar cada um de nós, e assim vivermos em santidade. Mas eu não sei viver em santidade, eu ainda não sei, eu ainda não entendi. É ler a Bíblia. É abrir essa palavra e dizer: Senhor, usa essa palavra aqui, Senhor. Fala comigo agora e me mostra onde eu devo mudar. Me mostra como eu devo me santificar, que eu garanto que o Espírito Santo, por amor à tua alma, pela graça dele, ele vai te resgatar de onde você está. E não tem nada impossível para Deus. Não interessa o que está acontecendo, porque para Deus todas as coisas é possível, por mais que para os olhos do homem seja impossível. Então, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer que o Senhor seja o seu Salvador, que o Senhor Jesus Cristo venha transformar a sua vida, viva em santidade, que é assim que o Espírito Santo vai agir na sua vida. E foi essa a minha palavra. Agradeço a oportunidade.